Você sabia que existem detalhes que fazem qualquer casa parecer mais elegante e aconchegante? No vídeo de hoje eu vou te contar 5 segredos que podem transformar a decoração da sua casa. Oi, eu sou Carla Coutinho, arquiteta, e aqui no canal eu te ajudo a ter um lar mais acolhedor, funcional e bonito. Muita gente sente que a sua casa não é acolhedora e nem que possui a sua personalidade. Às vezes o espaço é até bonito, possui peças boas, mas falta aquele tchan, sabe? Aquele toque a mais. E isso é super normal, gente. Às vezes a correria do dia a dia acaba nos levando a deixar a nossa casa um pouquinho de lado, a simplesmente só passar ali por cima e não conseguir dar tanta atenção para casa. E aí aquele espaço, aquele ambiente acaba deixando de ser acolhedor, acaba deixando de ser um espaço onde você vai curtir, aproveitar com a família, realmente se sentir bem, sabe? Então, eu trouxe esse vídeo hoje para te contar 5 segredos que eu uso nos meus projetos para você conseguir transformar aí na sua casa. E você vai ver que são dicas simples, dicas fáceis para você aplicar sem nenhuma reforma ou algo do tipo. Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreve também no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente. A primeira dica é definir uma paleta de cores. Às vezes você pode acabar ouvindo esse termo e acabar se questionando mesmo do que seria uma paleta de cores. A paleta de cores, gente, nada mais é do que um conjunto de cores que conversam entre si. Então, se são umas cores neutras, a gente vai ter ali o off-white, o branco, o cinza, o nude. São cores mesmo que vão conversar entre si e que vão trazer harmonia para o seu espaço, para onde você vai usar elas, tá? Eu, nos meus projetos, gosto de fazer sempre uma base para o ambiente mais neutra. Então, sempre ter as paredes mais clarinhas, trazer nos móveis, né, nos itens maiores, como sofá, cortina, tapete, cores mais claras e sempre brincar com as cores ali nas almofadas ou em um quadro, que são pequenos itens mesmo que a gente consegue trazer essas cores mais vibrantes, cores que talvez você goste mais, para dentro do espaço sem pesar muito. Então, escolha primeiro essa paleta de cores, porque ela vai te dar um norte ali para tudo que você for definir dentro do seu espaço. O segundo segredo, gente, é sempre usar cortinas longas. E a cortina longa é aquela que vai do teto até o chão, tá? Se você quer ter uma casa elegante, se você quer ter uma casa acolhedora, nunca use as cortinas que são ali meio cotozinhas, sabe? Aquelas cortinas que acabam ali junto com a janela ou que ficam 20, 30 centímetros acima do chão, porque isso vai tirar todo o charme do seu espaço. Então, sempre use cortinas longas, porque elas vão trazer mais profundidade para o seu espaço, vão alongar mais também todo o ambiente e vai trazer mais conforto ali para o seu espaço, tá? Um outro detalhe que é muito importante na hora de escolher as cortinas é você analisar o tecido, analisar qual que é o caimento daquele tecido, tá? Porque isso vai fazer também muita diferença no seu espaço ali. E sempre compre a sua cortina com 1 a 2 metros a mais de tecido. Por quê? Porque quando a gente compra a cortina do tamanho exato da janela ou da parede, ela vai ficar reta. E isso ali acaba tirando o volume que a cortina pode trazer para todo o espaço, tá? Então sempre compre a cortina com sobra mesmo de tecido, para você conseguir fazer aquelas ondas e deixar o espaço mais acolhedor, mais aconchegante. Então, tire aí da sua lista as cortinas curtinhas, elas vão quebrar o seu espaço, e sempre escolha as cortinas longas, para elas trazerem mais sofisticação para sua casa. E o terceiro segredo, gente, é trabalhar a iluminação da sua casa, tá? A gente tem muita opção dentro do mercado hoje de arandelas, de luminárias de chão, por exemplo, também, abajures, lustres. A gente tem muitas opções legais dentro do mercado e nem sempre precisa ser aquela opção mais cara, tá? A gente encontra muitas opções legais e com preço acessível no mercado hoje em dia, e isso é muito bom. Então, dê preferência por criar cenas dentro da sua casa com a iluminação. Então, se você tem ali um cantinho na sua sala a mais com uma poltrona, traz, por exemplo, uma luminária de chão ali do lado dele, para como se fosse um cantinho de leitura, sabe? Para você brincar um pouco com a iluminação mesmo da sua casa.
Nunca dependa só da iluminação central do seu espaço. E o que é a iluminação central? É aquela luminária que você já tem ali no seu teto mesmo, tá? A principal do seu espaço. Mas traga esses pontos para você conseguir brincar, conseguir criar cenas e espaços mais acolhedores dentro da sua casa. Então, por exemplo, no quarto, se você tem ali na cabeceira da cama uma iluminação como uma arandela ou até um abajur mesmo, isso já vai fazer muita diferença dentro do seu espaço. E se você ainda pode, se você tem esse espaço ali atrás da cabeceira, colocar uma fita de LED, vai fechar com chave de ouro o seu quarto. Você vai ver, tá? Então traga mesmo crie essas cenas dentro da sua casa, porque você vai conseguir, por exemplo, usar só a iluminação do abajur ou da arandela, ao invés de ficar usando a iluminação central. Você vai conseguir criar vários momentos com essa iluminação e isso vai trazer total diferença para sua casa, tá bom? E nunca se esqueça também de usar a luz amarela para esses pontos. Tem muita gente aí que critica, que não gosta da luz amarela, mas ela que é a responsável por trazer esse sentimento de acolhimento mesmo para dentro do seu espaço, sabe? Aquele sentimento de que o ambiente está quentinho, está confortável. É a iluminação amarela que vai trazer isso. Então, assim, sempre evite a iluminação branca totalmente na sua casa. Na sua iluminação central, dê preferência pela neutra, se você não gosta da iluminação amarela em tudo. E traga a iluminação amarela para esses pontos mais específicos que você for brincar mesmo ali com a iluminação, tá ok? A quarta dica, gente, é a organização do seu espaço. E essa organização que eu estou falando aqui não é simplesmente você não deixar as coisas fora do lugar. Tênis jogado no canto, roupa fora do lugar, sabe? Essa bagunça ali do dia a dia que a nossa casa acaba tendo mesmo com a nossa rotina. A organização que eu estou falando é de você evitar deixar tudo à mostra. Então, por exemplo, na cozinha. Você já viu aquelas bancadas cheias de elétrons, cheia de informação? Isso traz uma poluição visual para o seu espaço. Então você sempre vai ficar com aquele sentimento de que a sua casa está uma zona, que a sua casa está muito bagunçada e tudo fora do lugar. E aí você não vai se identificar dentro do seu lar, tá? Então dê preferência mesmo pelos ambientes mais cleans, mais limpos visualmente, porque isso vai mudar muito já a sua percepção para o seu lar. Evite colocar muitas coisas espalhadas. Sabe aquelas decorações também muito pequenininhas, que às vezes a gente vai em algum lugar, viaja para um espaço e encontra aqueles barquinhos pequenininhos, compra alguma coisa do local bem característico mesmo e que a gente compra simplesmente como uma lembrancinha e coloca ali na estante de casa, por exemplo. Evite isso também, porque isso também traz essa poluição visual para o seu espaço, tá? Então, decorações muito pequenininhas sempre vão ficar tumultuadas, sempre vão dar essa percepção de que tá tudo muito acumulado, muito tumultuado. Então, quando você for escolher peças para a sua decoração, escolha as peças que realmente façam sentido para você, que tragam alguma memória para você, que tenha ali uma história para a sua casa, para a sua família. E também escolha peças maiores, peças que vão trazer mais presença para o espaço, sabe? Então, evite aquelas peças muito pequenininhas e sempre dê preferência pelas maiores mesmo. Mas você também pode mesclar, você pode colocar uma peça maior e uma peça menor, uma ali pertinho da outra para trazer uma composição, tá bom? E também nunca se esqueça dos espaços de respiro. Então, se você tem uma estante, nunca tumultue tudo junto ali. Traga esses momentos de respiro, uns espaços em branco mesmo, para você conseguir ter essa sensação de que tudo está no lugar e que está organizado. E o quinto e último segredo é: tenha plantas naturais dentro do seu espaço. A planta natural, gente, ela vai realmente trazer esse toque de natureza para dentro do seu espaço. Aquele verdinho que falta, que complementa, sabe? Assim como na comida, sempre que tem ali um verdinho, na finalização do prato, como um cheiro verde, traz um toque a mais para dentro do prato, né, visual. A nossa casa também é assim. A planta, né, tanto uma planta com flor ou só de folhagem mesmo, ela traz esse toque a mais para dentro do espaço e deixa simplesmente um charme à sua casa. E eu não tô falando que precisa ser plantas caras ou aquelas muito difíceis de cuidar, tá? Eu gosto muito, por exemplo, de usar nos meus projetos a jiboia. Eu até tenho ela aqui atrás de mim,
porque é uma planta linda, baratinha e super fácil de cuidar, gente. Ela tem esse caimento que fica uma gracinha para você colocar nas prateleiras, nos lugares mais altos mesmo, e já trazer esse charme ali do pendente dela, tá? E também ela é uma planta que é muito fácil de cuidar. É uma planta que te avisa quando ela tá com sede, por exemplo, quando ela tá precisando de água. Então, é muito difícil você matar uma jiboia, porque ela vai sempre te avisando ali se ela tá precisando de alguma coisa. Invista sempre em plantas naturais. Evite aquelas de muito plástico, as artificiais, sabe? Eu acho que não compensa, porque fica sempre parecendo muito plástico na sua casa. Fica parecendo aquela coisa baratinha. E quando a gente quer uma casa elegante, a gente não quer que tenha essa sensação do baratinho ali dentro, né? Então, se você falar comigo assim, Carla, eu não consigo de jeito nenhum ter uma planta natural, porque eu mato todas. Hoje no mercado a gente tem as plantas de silicone, que são mais realistas, elas conseguem trazer esse realismo a mais da planta, tá? Mas, na minha opinião sincera, o valor que você vai gastar para investir em uma planta de silicone, você compra um vaso auto-irrigável, por exemplo, e consegue ali manter a sua planta viva por mais tempo, tá? Então, sempre tragam mesmo essa plantinha natural, tragam um toque do verdinho mesmo para dentro da sua casa para você conseguir mudar a sua decoração. Viu como com pequenos detalhes você já consegue transformar a sua casa, transformar a decoração e deixar ela ainda mais elegante? A arquitetura, gente, ela não é apenas sobre decorar, mas sim sobre criar espaços que vai te acolher, que vai atender a sua necessidade para o dia a dia, que vai ser funcional para você e para sua casa. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui no canal com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler cada um deles e também vou saber se vocês querem mais vídeos como esse, de segredinhos simples para transformar a sua casa. Curte também o nosso vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguma amiga, com alguém que goste também desse nicho de decoração e que gosta também de colocar a mão na massa, porque eu vou trazer mais vídeos assim para você mesma conseguir fazer toda a sua decoração, tá? E se você também quer acompanhar um pouco mais da minha rotina, acompanhar um pouco mais dos meus projetos, me segue lá no Instagram, @carlacoutinho.arc, vou deixar aqui na descrição, para vocês conseguirem ir para lá e me seguir. Um beijo e até a próxima!